Buenas tardes a todos y Boa todas. tarde a todos e Bienvenidas al diálogo de género de la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras. Tenemos el gusto de iniciar esta o serie prazer de começar esses diálogos educadores, que são espaços que temos muito interesse em que sejam para refletir sobre alguns temas, são as políticas de gênero e que desde as cidades, o que nós podemos fazer por isso? Desde a Delegação para a América Latina, entendemos que os governos locais podem ter um papel determinante no caminho para a equidade e a não violência, eh, perante a mulher, incluindo as políticas de gênero na agenda, da prefeitura. Entendemos que é um espaço muito valioso para conhecer, neste caso, através da moderação de uma pessoa especialista nesse tema e de 2 cidades que vão compartilhar a visão e os valores que têm sobre isso, para poder fazer perguntas e refletir sobre esse tema. Lembrem que tem na parte baixa da tela, vocês possuem o ícone do mundo, onde vocês podem escolher a língua que vocês querem ouvir esse diálogo para, vocês têm interpretação simultânea, se vocês falam português, podem ouvir tudo em português. Vamos nos focar em um dos princípios da Carta de Cidades Educadoras, o princípio do 17, que fala de inclusão e coesão social. Especificamente diz: a cidade educadora se compromete com a erradicação de toda forma de violência e acoso, especialmente atendendo às violências de gênero por motivos de identidade e orientação sexual, origem, etnia, idade, aspecto físico, etc. Essa é um dos artigos novos que teve a Carta de Cidades Educadoras. Temos muito prazer de poder trabalhar sobre esse tema. Vamos com as protagonistas dessa conversa. Quem vai moderar esse espaço é Silvia Burger. Ela é bioquímica, egressada da Universidade Nacional de Rosário. Ela foi vereadora por 2 períodos, entre 1997 e 2005. Ela é autora do Decreto de Plano de Igualdade entre Homens e Mulheres, também da criação do Serviço Municipal de Atenção a Vítimas de Violência de Gênero e da elaboração do Manual de Linguagem Administrativo Não Sexista. Silvia também foi deputada nacional desde 2005 e 2009 e coautora da Lei de Casamento Igualitário aqui na Argentina. Ela é um ícone. Ela foi deputada provincial entre 2015 e 2019 e também coautora da Lei de Capacitação Obrigatória em Gênero e Violência contra as Mulheres nos 3 poderes do Estado. Ela é ativista da campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito e da Rede Olho Paritário. É um prazer para nós que Silvia esteja conosco moderando esse espaço. Está conosco também a Bachelet Roldan. Ela é responsável da Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação, Gênero e Diversidade da cidade de Villa Carlos Paz, na Argentina, de quem depende a área de gênero, mulher e família. Também está conosco Rosa Santana. Ela é responsável da Secretaria Executiva da Mulher da cidade de Vitória de Santo Antão, no Brasil. Deixo com as protagonistas. Silvia, é a sua vez. Boa tarde a todos, a todos. Para mim é um prazer estar neste diálogo. E muito obrigado à diretora da Delegação para a América Latina da Cidades Educadoras, Laura.
Um prazer poder estar compartilhando o espaço com vocês. Já vocês conheciam a metodologia, mas vamos revisar. Temos 3 perguntas para fazer às nossas pessoas que estão aqui. Vamos fazer essas 3 perguntas para que vão respondendo em 6, 7 minutos. Depois das perguntas, vamos dar espaço às perguntas que se façam através do chat, para que possam participar quem está conosco. E se nós temos um tempinho no final, antes da hora, podemos também fazer uma participação final das pessoas que estão fazendo a exposição. Laura falava que as cidades são espaços especiais para desenvolver políticas de gênero. Eu também sinto isso, os espaços locais são bem próximos para as mulheres. Este diálogo, esta troca de experiências de cada uma das cidades é importante porque conseguiu construir o feminismo através desses diálogos, esta ideia que está sendo expandida através da América Latina e do mundo, de alguma forma, o intercâmbio, a troca horizontal de experiências contribuiu com esse feminismo, ao contrário da concentração de poder na economia, por exemplo, que se construiu um mundo muito desigual. O que faz o feminismo, ao contrário, é construir um mundo com mais igualdade, compartilhando as experiências positivas democraticamente em cada um dos nossos lugares. Bem-vindos ao nosso diálogo. Vamos dar início. Ficamos sem som? Não temos o som da Silvia? Um minutinho só, que ficamos sem som. A Silvia está com o microfone, agora sim. Vamos dar início com a primeira pergunta que pensamos, que é qual o lugar que ocupa a área de gênero dentro da prefeitura, do município, qual é a representação das mulheres dentro do gabinete, qual a importância que tem a área das mulheres na cidade. Vamos começar pela cidade com Maria Alejandra. Hola, hola, buenas tardes a todas. Boa tarde a todas. Não sei se temos todos, mas vamos cumprimentar a todos e todas. Eu fico com muita alegria de ser moderada pela Silvia, ouvir a apresentação, e eu fico muito contente com isso. Eu quero agradecer o espaço, agradecer também o espaço de diálogo, falar entre mulheres, falando sobre das mulheres e sobre gênero. Eu ouvi a apresentação da Laura e dizia textual, os governos locais podem jogar um papel, eu acho que devem, não podem, devem, é um dever que temos todas as prefeituras e os governos locais de ter um papel central e preponderante na perspectiva de gênero, a busca de igualdade, e nesse sentido, essa prefeitura de Villa Carlos Paz, para o partido político que eu represento, primeiro, eu sou mulher, segundo, eu sou mãe de 2 filhas, próxima a ser avó de um neto. Eu sou bacharel em trabalho social, também fiz diploma em gênero e políticas públicas. Eu sou uma mulher que trabalha no âmbito público e político há muitos anos, e no meu percurso, no meu caminho, que parecia que somente era para os homens, e muitos micromachismos que ainda temos. Eu estou num espaço que chama-se Carlos Paz Unido, uma estrutura local, e ir na primeira pergunta, que é qual o lugar que ocupa a área de gênero
eu devo fazer um percurso, pelo menos a última década, de como nós temos a secretaria no município, incorporar na estrutura orgânica do município gênero e diversidade. Nós começamos a gestão em fins de 2011, começo de 2012, quando o município somente tinha sobre questão de gênero, uma secretaria de ação social que não tinha secretaria de mulher, nem se tratava a questão da violência, ainda estava a lei, que era uma lei de violência de família, não sobre mulheres somente. Antes de termos as unidades judiciais na província de Córdoba, onde o sistema judiciário era representado pela polícia, ou seja, a denúncia tinha que ser feita na polícia. Quando nós ganhamos as eleições, em 2012, fizemos uma mudança e criamos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Dentro do desenvolvimento social, começamos com uma área de mulher. Há mais de 25 anos que comecei a formação sobre mulheres. Primeiro começamos a falar sobre a violência familiar e fazíamos questões de mulheres, mas ainda a palavra mulher não estava na área acadêmica. Começamos com uma área de mulher e família e no ano 2015, com o mecanismo de orçamento participativo que nós temos na nossa cidade desde 2013, cria-se a Casa da Mulher e da Família, a partir de um projeto que fez um centro de vizinhos e que foi votado pelos vizinhos. Esse projeto era para um ano de funcionamento. Nesse momento, nós falamos a Casa da Mulher veio para ficar, não vai ser por um ano, isso vai crescer, e foi no ano de 2015. No ano de 2017, eu fui vereadora e primeira presidente do Conselho de Representantes de Vereadores e criamos o Conselho de Políticas de Gênero, desde a área da mulher, e agora um Conselho Assessor de Políticas de Gênero, que é um organismo plural que assessora o Departamento Executivo e também ao Judiciário, e está formando por representantes do Executivo, representantes dos vereadores, a maioria e minoria, representantes dos centros de vizinhos, representantes de organismos da sociedade civil, das ONGs, e também uma comissão de apoio para aqueles que não tinham personeria jurídica, porque tinha começado o movimento Nenhuma Menos. Tínhamos o conselho assessor, e quem não podia participar por não ter a personeria jurídica eram comissões de apoio, funcionam ainda hoje em um estado assembleístico. Isso foi no ano 2017, e no ano 2019 criamos a secretaria. Eu queria fazer esse pequeno percurso dos 10 anos. Começamos com nada e agora temos uma secretaria de gênero e diversidade, uma Casa da Mulher que veio para ficar e um conselho assessor de políticas de gênero. Essa é a estrutura do nosso organigrama municipal. E com a representação participativa política que tem as mulheres na nossa prefeitura, no município, eu perguntava, 51% dos funcionários somos mulheres, inclusive chegamos à paridade em empregos e funcionários que eram de homens, que são os que têm a ver com segurança e com a inspetoria. Temos mais de 50% que são mulheres. O prefeito é um homem, mas a presidente dos vereadores é uma mulher, e a presidente do Tribunal de Contas, que é o órgão de contralor, é uma mulher. Dos secretários, é verdade que eu sou a única mulher dentro das 5 secretarias que tem. A maioria das direções, seja a direção de meio ambiente, tem uma mulher. Infraestrutura tem também uma mulher à frente disso. Modernização também tem uma mulher como chefe. A direção de economia também. Temos uma representação de mais de 50% de mulheres
na participação. É verdade que a carta orgânica, não me lembro porque foi paralelamente ao nível nacional, nós temos uma carta municipal, tem paridade nas eleições legislativas. Pensar em paridade parece extemporâneo, porque nós temos tão natural incorporado na nossa legislação municipal que não precisamos, para o gabinete municipal do executivo, fazer um decreto que garanta os 50% da participação, porque nós já temos. E eu continuo lendo a pergunta. Temos... Ouço. Era isso? E você já respondeu muito bem. Vamos passar a palavra a Rosane para que responda a primeira pergunta. Muito interessante o percurso que vocês fizeram e a sua conclusão final. Não faz falta paridade no gabinete porque as mulheres já estamos empoderadas. Passamos a palavra a Maria Rosane. Boa tarde a todas. Com muito prazer que nós, de uma cidade do estado de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, estamos apresentando aqui um pouco do nosso trabalho. Eu acho que... Desculpa, eu acho que eu tive um probleminha aqui, voltei. Estão me escutando? Enfim, vou relatar um pouco. Eu sou assistente social, tenho formação em ciências políticas, também economia criativa e espaço de desenvolvimento urbano. Então, tratar da temática de gênero, para mim, é tratar do desenvolvimento humano. E nós, aqui no Brasil, passamos, eu acho que um pouco de uma desconexão das políticas de implementação. Mas dizer que Vitória de Santo Antão é uma cidade que a gente está fazendo um processo de transformação. Não assumimos a prefeitura em 2011 e estamos, sim. Eu sou uma secretária executiva da mulher, aonde essa secretaria um momento, eu acho que está tendo algumas coisas aqui que... Alô? Pronto. Deixa eu desconectar aqui. Pessoal, eu estou tendo um probleminha. Estou tendo um probleminha aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui na rede, mas já estou desconectando. Enfim, hoje nós temos uma secretaria municipal, ainda executiva, mas estamos no caminho de transformar ela numa secretaria municipal para que a gente possa ter nossos orçamentos e uma transformação maior das mulheres. Hoje a gente tem um CEAM, que é um Centro Especializado em Atendimento à Mulher, que nós chamamos de Casa Lisbela, onde a Casa Lisbela atende mulher não só vítima de violência, independente de gênero, mas também mulheres que queiram a transformação social através do desenvolvimento e da promoção da mulher. O importante também é que a gente vem hoje numa equidade boa a nível de uma gestão municipal. Estamos hoje com uma paridade entre os secretários. Nós temos 15 mulheres secretárias no município, e estamos num processo de transformação, inclusive, de ordenamento urbano para os espaços que a gente possa potencializar uma política mais voltada para as mulheres, entendendo que trabalhamos a mulher num contexto não só da violência, mas também da transformação social. E que o que mais importante para mim é transformar esses espaços em espaços criativos, onde a gente pode gerar renda. Então, a cidade hoje é uma cidade que nós pegamos ela meio
um pouco desconectada, né, desse processo urbanismo, e hoje estamos dando um ordenamento para que a gente possa gerar nele espaços criativos. E a Secretaria Executiva da Mulher, ela trabalha muito nesse foco, né? Como vocês sabem, nós temos uma lei, aqui é a Lei Maria da Penha, que a lei está fazendo 16 anos, onde a gente acompanha as vítimas juntamente ao Estado, né? E esse acompanhamento se dá através também do acompanhamento de medida protetiva. Hoje, em Vitória, nós temos 2 patrulhas, uma patrulha que abriga mulheres e outra patrulha que realmente faz o acompanhamento de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou risco eminente de morte. Então, eu posso dizer que hoje nós estamos numa construção de uma política pública integrada, né? Vitória hoje tem um COI, que é um Comitê Intersetorial. Como nós somos uma secretaria transversal, nós perpassamos por todas as secretarias. E a gente luta por essa igualdade, né? A gente vem buscando essa paridade. Ainda na política, avançamos um pouco, né, partidária. Fiquei muito feliz da nossa amiga ser uma vereadora. Nós não temos 19 vagas na Câmara de Vereadores, todas de homens, mas tivemos um avanço importante nessas eleições. Conseguimos eleger uma senadora de Pernambuco e a governadora e a vice-governadora são mulheres. Então, entendemos que a gente vai fazer essa transformação, porque 2 mulheres no poder, como uma senadora a nível federal, né, trazendo para a gente recursos, eu acho que essa transformação está vindo forte para Pernambuco. Né? E Pernambuco é pioneiro. Nós vivemos numa região muito patriarcal, uma região da civilização do açúcar, né? Porque é uma machista, e o Brasil hoje nós temos 53% da população feminina, e 47% são esposos, filhos, companheiros nossos. Então, trabalhar essa equidade, trabalhar gênero é fundamental. Vitória, hoje, a gente já faz um processo de transformação, né? Quando a gente passa a atender um gênero, passa a potencializar a questão de gênero, quando a gente atende mulheres trans. Eu tenho um ambulatório hoje LGBTQIA+, dentro de uma UPAE, que é uma unidade de saúde básica, né? Que a gente trabalha essa questão de acompanhar toda a questão hormonal. Eu tinha várias mulheres trans morrendo por injeção de hormônio de animal e não hormônio, né, que fosse para humano. E também a gente tem uma questão aqui muito forte que foi trabalhada nessa gestão, que é a mudança de nome e de gênero nos seus documentos. Isso é fundamental para essa inclusão. Então, Vitória, hoje, eu digo que ela está no processo de construção de política pública, né? E que é fundamental a gente fazer essa troca de experiência, porque nós somos uma cidade educadora e a gente precisa trabalhar essa igualdade, porque violência doméstica, ela não só está dentro do espaço do lar, ela está também na sociedade, né? Nós sofremos isso. Inclusive, eu trabalho com mulheres e a gente está buscando um centro de neurodiversidade para trabalhar com mulheres que têm filhos espectro autista e alguma deficiência, algum TDAH, porque essas mulheres também são vítimas de violência. Elas não são inseridas no mercado de trabalho, elas não são inseridas, muitas vezes elas são abandonadas pelo seu companheiro, porque ele entende que não quer um filho com uma deficiência, uma filha com deficiência. Então, essa inclusão também, eu chego a falar muito forte, como é a inclusão de mulheres idosas, porque elas sofrem muita violência patrimonial. E a gente vem cuidando, não só de pessoas que têm algum transtorno, alguma deficiência, como também a importância de mulheres idosas e mulheres independentes de gênero. Então, a experiência de Vitória é que precisamos nos unir mais, buscar experiências exitosas e trazer para cá, né? Urbanizando e dando dignidade. Luto muito pela equidade e luto muito pela igualdade de gênero, porque eu estou numa cidade extremamente patriarcal.
Então, esse é o recado que a gente deixa aqui de Vitória. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito interessante escutar e tomara que cheguem a um orçamento próprio para que possam realmente impulsionar mais fortemente as políticas que vocês estão realizando atualmente. Agora vamos passar a palavra para a segunda pergunta. Rosana se adiantou um pouquinho a segunda pergunta, de que políticas estão sendo realizadas. E agora vamos passar a palavra para Maria Alejandra para a segunda pergunta de quais são as ações mais importantes que estão sendo realizadas no município, na prefeitura de Carlos Paz, a partir da perspectiva de políticas públicas de gênero e de a transversalidade de gênero. Sem dúvidas, como eu expliquei, que surgiu e que chegou a ter a função de secretaria e o principal que deu origem a essa área de gênero nos organismos locais, principalmente nas prefeituras e nos municípios, está vinculada à situação de violência que nós sofremos, nós mulheres sofremos, principalmente, como a colega dizia, a minha colega do Brasil, não só no âmbito doméstico, familiar. Nesse sentido, nós vemos, não só através da Casa de Mulheres, mas também de todo o município e das secretarias, nós desenvolvemos ações que se transformam em políticas públicas em diferentes níveis: assistência, promoção e prevenção. A política de assistência pode ser enumerada de várias maneiras, que tem a ver com alguma questão de contenção psicológica, de assessoramento legal. Nós oferecemos assessoramento e acompanhamento legal com uma equipe de técnicos que faz um trabalho interdisciplinar. E isso, na maioria do município, na Argentina também toda, nós fazemos isso através de trabalhadoras psicólogas, psicopedagogas, psicólogas sociais, trabalhadoras sociais que trabalham de uma maneira interdisciplinar, transdisciplinar e articulada entre contenção, assessoramento e, em alguns casos, também de tratamento a nível assistencial. Trabalhamos com ajuda econômica para as mulheres que estão num processo de visibilização da violência e que sofrem, que querem cortar com esse ciclo de violência. Contamos com ajudas econômicas municipais, articulado também com o Ministério da Mulher da província e da nação, de acordo com o tipo de problema. Isso acho importante salientar, porque nem em todas as áreas governamentais conseguimos alcançar essa articulação entre Estado, província, Estado provincial e a nação. Temos o desenvolvimento, no que eu estou, sob a minha responsabilidade, também está a questão de emprego, mas a questão de gênero foi interpretada, e o caminho, além do caminho que ainda falta percorrer, mas vemos muito também as diferenças partidárias, mas nós conseguimos uma articulação com a província, Estado provincial e a nação, o Estado nacional. Isso tem a ver com ajudas econômicas, mas, que é necessário, mas não é o fundamental, mas é muito necessário para poder quebrar esse círculo de violência. Isso a nível de assistência. A nível de prevenção, trabalhamos também em diferentes níveis e dizemos que a área deve ser trabalhada desde o nascimento até o adulto, até os idosos. Trabalhamos através dos municipais, temos 6 centros municipais infantis diurnos e um centro infantil municipal noturno, que é para favorecer a educação daquelas mães que estão fazendo ainda a escola fundamental e que estão fazendo também alguns estudos que são estudos após a educação média. E funcionamos desde as 17h30 até as 23 horas, com múltiplas salas, com crianças desde 45 dias até 9 anos de idade, com professores que estão responsáveis disso, para aquelas mães que, por situação de ser mãe, não ter com quem deixar as crianças e que não possam continuar ou concluir os estudos. Então, nós começamos a cuidar desde o nascimento dessa criança de 45 dias com tarefas de prevenção e trabalhando no que tem a ver com a igualdade de gênero. Além de trabalhar essas questões de violência, que são urgentes, mas também temos que buscar a igualdade e a equidade, que é um dever, desde o princípio que os nossos organismos locais temos que trabalhar. Trabalhamos, então, desde as creches, dos organismos municipais, dos espaços
lúdicos, não fazemos diferença entre jogos de meninos e meninas, os jogos são de todas as crianças, e trabalhamos e brincamos todos juntos. Não há uma distinção de colores, de cor de rosa ou azul clarinho. Cada criança vai escolher o tipo de jogo que vai brincar e com quem brincar. Utilizar todos os elementos, porque às vezes a gente já chega com alguns preconceitos. Não vou pôr uma cozinha porque eu não vou ensinar uma menina a ser dona de casa. E as crianças se surpreendem com essa espontaneidade. As crianças, os meninos também pegam numa frigideira e brincam na cozinha. Então, a gente fica surpreso com tudo isso. Ou seja, para seguir com essa ideia de trabalhar tudo em conjunto. Também temos escolas fundamentais e de ensino médio que trabalhamos micromachismos com as docentes, com os professores e também com a prevenção da violência durante o namoro, principalmente com os alunos de ensino médio. E também trabalhamos prevenção com centros de vizinhos através de um conselho de políticas de gênero. Tentamos chegar a todos os bairros da cidade, porque temos uma metodologia que é bastante participativa. Instalamos algumas caixas nas escolas e nos centros de vizinhos, quando nós fazemos diferentes atividades, e nessas caixas nós consultamos que tipo de conversas, que tipo de palestras, qual é a temática que eles estão interessados. Não é de todo livro, a gente apresenta uma série de opções que tem a ver com o nosso objetivo como área de visibilizar, para visibilizar situações de violência e para a busca de igualdade e de equidade. A metodologia é participativa desde sempre. Isso tem a ver com a prevenção, já falamos de violência, não só a partir de palestras formais e dirigidas pelas equipes interdisciplinares, mas também com intervenções de artistas, trabalhamos também em formas transversais com o Departamento de Cultura e de Teatro, de Artes e Movimento. Então, às vezes, fazemos algumas apresentações urbanas com os jovens que trabalham nessas áreas. Somos uma cidade turística e temos uma grande afluência de pessoas, convocatória de pessoas nos fins de semana, nos feriadões e no verão, principalmente. Nesses feriadões, nós vamos com um stand que chama Ponto Mulher, onde nós oferecemos as informações sobre violência, sobre transmissão sexual, e fazemos também, damos algum assessoramento, que tem a ver também com a interrupção voluntária da gravidez, e nesse espaço aproveitamos também para trazer algumas outras questões disruptivas que têm a ver com alguma intervenção urbana, que esteja à frente os rapazes e as moças que estão fazendo teatro. E são intervenções muito interessantes, e também conseguimos, com isso, que muitas mulheres, e as mulheres já mais idosas, muitas mulheres idosas que nunca tinham podido sequer falar do que significa gênero, a questão de gênero, e os problemas que elas atravessaram durante a sua vida. Isso não tem a ver somente com a situação de violência intrafamiliar, mas também de problemas no trabalho, que foram sendo naturalizados. Nesse ciclo de vida, através dessas intervenções urbanas, podemos visibilizar e colocar em palavras o que quer dizer basta. Nível de prevenção, a nível humano, também promovemos, tanto através da Casa da Mulher e dos centros infantis, ou das secretarias que estão localizados de maneira estratégica na cidade, armamos oficinas de capacitação, oficinas de treinamento de trabalho e também recreativos. Dentro das oficinas de lazer, vemos muitos os desejos e as necessidades das mulheres. Trabalhamos com as mães e com todos os bairros, e temos oficina de fazer mandalas, de fazer yoga, de fazer almofadas, de ginástica para adultos, talleres de biodanças. Ou seja, estamos sempre tratando de colocar em todos os bairros isso. São os talleres de lazer e também as oficinas de lazer, e também outras em relação ao trabalho. Pedem sobre toda a parte de estética, de como fazer as unhas, de cabeleireiros, e também temos uma oficina de informática, e agora adicionamos outro que chama Ferramentas em Mão, também de primeiros auxílios mecânicos,
estão dirigidos também para as mulheres, diretamente para as mulheres. E, a nível transversal, trabalhamos com todas as áreas do município, não só com a Lei Micaela, vamos implementando essa lei que começamos de cima para baixo, de baixo para cima, e que deu tanto resultado, tanto os funcionários, como os diretores e tudo, as pessoas que também estão atendentes diretamente com o público, e começamos com uma capacitação, treinamento forte sobre a diversidade, e começamos a idealizar não só para os funcionários, mas também todos os que nós chamamos de permissionários de estacionamento, que são as pessoas que cobram o estacionamento, alguns têm parquímetros, outros estacionamentos que não, e temos pessoas que são autônomas e que compram os guias de estacionamento e que fazem a cobrança às pessoas que estão na via pública para estacionar. Então, também para esse pessoal de trabalho, demos uma capacitação, um treinamento muito especial e em 2 sentidos. São os primeiros que detectam a situação de violência de violência nas ruas. Então, temos que ver isso, o que aconteceu. Isso foi uma brincadeira ou foi realmente uma questão de sexual agressiva? Começamos com como eu trato, por exemplo, uma pessoa trans. Também fazemos trabalho transversal, principalmente com as pessoas que trabalham em segurança urbana, via pública e inspetoria geral, com as professoras nas escolas oficiais, nas escolas formais, não são municipais, são provinciais. Nós temos um conselho educacional municipal, onde fazemos capacitação em gênero e diversidade. Estamos esperando, neste momento, que a direção de ensino superior outorgue pontuação, para que tenha pontuação para os professores. Isso é o geral que nós fazemos que desde a nossa secretaria. Muito obrigado, Alexandra, muito interessante, é enorme a atividade que vocês têm, e muito interessante que você falou sobre os centros de cuidado infantil, porque é importante que, definitivamente, na agenda pública, a questão do cuidado infantil, a responsabilidade do cuidado, que continua sendo especificamente das mulheres, é a desigualdade mais importante que temos as mulheres para participar em termos de igualdade das mulheres no espaço público. Vamos passar a palavra ao nosso participante do Brasil e vamos adiantar uma pergunta das nossas participantes que querem saber como se trabalha a transversalidade das políticas de gênero em toda a prefeitura, principalmente nas áreas de serviços públicos, obras, infecção, economia, que são as áreas mais duras para as mulheres. E se é possível, e que resistência vocês encontram para fazê-lo? Pedir desculpa até, porque eu já me adiantei. Desculpem, porque eu me adiantei algumas questões. Porque quando a gente começa a falar na temática de gênero, a gente começa a também querer mostrar as conquistas, que é muito importante, né? Isso é uma luta de muito tempo, mas que a gente se depara com uma atualidade que a gente não consegue. O Brasil, a gente avançou, a gente retrocedeu e a gente agora começa querendo avançar de novo. Então, assim, dizer a vocês que trabalhar a transversalidade não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando se trata de gênero, né? Há um preconceito grande, primeiro porque não se entende gênero, né? Eles traçam a luta, que é uma luta que eu digo que é braçal e imoral. É a luta entre homens e mulheres. A gente não briga com homens. A gente faz uma luta de igualdade. Então, isso é importante para que eles entendam. Muitas vezes eu chegava e eles diziam: por que existe delegacia da mulher e não do homem? Eu disse: já existe a do homem há muito tempo. A gente precisa ter o espaço da gente, que a gente sinta confortável em ir lutar pelos nossos direitos. Então, não é aqui uma luta de classe, eu digo, não é uma luta entre homens e mulheres, eu digo, é uma luta entre machos.
A gente briga a gente briga contra os machos, contra os homens não. Eu digo a eles, meu pai, meu marido, meu filho, meus irmãos, meus amigos, eles são parceiros, contanto que ele entenda que nós queremos só ocupação de espaço, o que é nosso de direito, por direito. Eu não posso ganhar menos do que um homem, porque o gênero dele é melhor do que o meu. Quem disse a ele que o gênero dele é melhor do que o meu? Então, a gente começa a traçar essa luta fazendo uma formação sociopolítica com eles, né? E dizendo, por que eu tenho que cozinhar e não o homem cozinhar? Então, a gente já começa por aí. Por que eu tenho que cuidar dos filhos quando os filhos é um compartilhamento, né? Eu tenho que compartilhar desta educação com o meu parceiro. Ele não é filho meu só. Fizemos juntos. Então, tivemos obrigações juntas. Por que eu tenho que fazer a feira quando você também come? Então, a gente precisa fazer uma formação grande para desmistificar essa coisa que foi feita por nós, mulheres, muito forte, de que o homem, ele usa azul, e ele achei ótimo quando ela fala das cores, e as mulheres têm que usar rosa. Olha, meu filho usa rosa e fica muito bem. E eu adoro azul, por sinal eu estou de azul. Então, a gente precisa quebrar isso para a transversalidade e lutar por política de verdade. E aí eu digo aqui, por exemplo, hoje eu estou traçando com o TJPE que existe um projeto chamado Moradia Legal. Para quê? Para a gente dar titularidade de casa às mulheres. Por quê? Porque eles vão embora e levam a casa. E muitas vezes deixa o filho e todo o ônus para ela. Então, titularidade de casa, eu faço uma discussão, e a secretária em Vitória de Habitação é uma mulher, e eu digo, nós temos a obrigação de dar titularidade de casa a mulheres. Desenvolvimento econômico. Quem disse que nós só podemos ser chão de fábrica? Por que nós não podemos gerenciar uma fábrica, a gente ser CEO de uma fábrica, ou a gente trabalhar como encanadora, como eletricista, como empilhadora, como determinado que aquilo é trabalho de homem. Então, formação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nós precisamos ter um percentual de vagas para a gente inserir mulher de fato, dentro das indústrias, no comércio e no mercado de trabalho, qualificada. Não só pode ser homem qualificado. Quando vem qualificação do Sistema S, que é SESC, SENAC, a gente tem um sistema aqui, toda vez diz, eu lembro muito que chegou agora para encanador, tem 15 vagas para homens. Eu disse, eu quero as 5 de mulheres. Vamos começar a trabalhar com 5 de mulheres para mim. Por que mulher não pode ser encanador? Não, mas isso é um trabalho braçal. Para quem é braçal? Quem definiu que isso é um trabalho braçal? Então, assim, trabalhar a transversalidade não é fácil, é educativo. É educativo. Todo dia eu tenho que formar os meus parceiros, que são os secretários, e avisar eles que nós não estamos fazendo uma luta de graça, nós estamos querendo só ocupar espaços juntamente com eles. Então, nós temos um trabalho aqui chamado Casa Lisbela. Por que Lisbela? Lisbela é uma obra de Osmanis, que é escritor de Vitória, e Lisbela é uma obra linda. Então, a gente, para não colocar um centro especializado de mulher, nós entendemos que chamamos de Casa Lisbela, que é uma casa onde acolhe qualquer mulher, independente do seu gênero e no que elas querem. Não só mulher vítima de violência, porque muitas vezes essas casas são estigmatizadas como lugar que atende mulheres de violência. Então, mulher que também sofre violência, ela sofre um preconceito na sociedade que ela não quer entrar naquela casa. Então, nós chamamos que é uma casa que vai acolher todas as mulheres, independente de gênero. Trabalhar a parte de educação infantil, né? Nós trabalhamos na escola, porque entendemos que o preconceito ele começa de pequenininho, e é um preconceito de etnia, né? A menininha, porque ela tem uma cor diferenciada, ela vai já sofrendo dali. E aquilo vai transformando tanto a menina e o menino no processo de violência. Então, a gente trabalha a educação na escola.
né? Trabalhamos muito com os quintais produtivos. Agora eu estou com um projeto que é sobre a agroecologia para as mulheres, que são agricultura familiar. Ela pode trabalhar em casa, ela pode produzir, ela pode gerar renda para ela. Então, a gente está buscando espaços e projetos que a gente possa trazer uma certa, eu digo, conforto para ela, mas, ao mesmo tempo, inserindo ela dentro de um mercado que sempre foi a mulher agricultora, mas ela está atrás do homem. Olha, por que ela está atrás do homem? Ela não pode estar ao lado dele, sendo uma forte agricultora, porque ela pega no pesado com ele. Mas ele é quem faz a escoação dessa produção. E por que não é? Hoje a gente já começa a ver nas feiras livres muitas mulheres sustentando suas famílias, né? Porque ou ele morreu ou ele foi embora e ela está um pouco libertada. Então, uma experiência que eu digo da transversalidade é educar nossos companheiros de que nossa luta é uma luta por espaço. A gente não está querendo tomar o lugar deles. A gente só quer trabalhar na linear. Então, não é fácil. Eu venho fazendo essa transversalidade, principalmente com agricultura, cultura e desenvolvimento econômico, que eu digo que é para a geração de renda, e na educação, saúde e assistência, com outras secretarias, eu venho trabalhando uma política de direito. Porque direito. A mulher chega, ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação e ela tem direito aos benefícios que nós temos através do SUA, que é o Sistema Único de Assistência, que nós temos no Brasil. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, e o Fundeb, que é o fundo, né, para que a gente trabalhe a educação. Então, tem sido, às vezes, eu converso muito com meu esposo e ele diz que eu não estou numa missão, eu estou numa submissão. Eu digo, não, para mim não é submissão, não. É mais do que uma missão. É mostrar que a gente pode chegar aonde a gente quer. E mostrar às outras mulheres e aos homens que a gente precisa se unir. A gente não quer luta. Luta a gente já vive eternamente. Né? No momento que eu saio de casa, que eu deixo meus filhos, que eu estou deixando meu marido, muitas vezes isso é uma confusão na cabeça da gente também. Mas a gente precisa trabalhar isso com a gente. E eu digo muito, precisamos sair todos. Né? Eu tenho uma filha e um filho, e tenho um marido. Eu digo, a gente precisa ir para a rua, lutar igualmente. E a gente tem uma cultura no Nordeste. Aqui eu estou vendo que tem gente do Sul. O Sul e o Sudeste, ele é menos, mas o Nordeste ele tem uma cultura muito patriarcal. Ele é muito... Ele tem a mulher como, eu digo, a deusa da casa. Mas ele não consegue enxergar a mulher como uma cabeça pensante, produzindo, né, discutindo e à frente. Eu digo isso porque eu me separei do meu primeiro marido porque ele entendia que eu queria ser macho. Eu queria ser mais do que ele. Em nenhum momento eu queria ser mais do que ele. Eu só queria trabalhar. E ele queria que eu fosse dona de casa. E eu digo, eu não casei para ser dona de casa. E me separei para não ser dona de casa. Porque ele também pode ser dono de casa, porque a gente não divide. Mas como ele vinha de uma cultura de pecuária, uma cultura machista, ele tinha engenhos, tinha tudo, ele vinha da cana-de-açúcar. E ele achava que eu deveria ser uma mulher para estar em casa, passando creme e discutindo a amenidade. E eu não me formei e não vim para esse mundo para discutir a amenidade. Eu vim para fazer discussões fortes de equiparação. Então, assim, para mim, essa transversalidade, eu tenho um COI, que é um Comitê Intersetorial, com várias secretarias, e eu só perpasso por elas. Eu digo que eu só faço encaminhar e articular. A política está lá dentro, é só eles desenvolverem dando prioridade ao que sai de mim. E aí a gente tem traçado uma luta leal aqui em Vitória, porque eles estão começando a entender que precisamos nos unir para fazer uma política diferenciada, para a gente ter espaços diferenciados, para a gente fazer captação
diferenciada. E penso assim, que essa luta, ela vai, né? Porque a violência, quando ela chega, ela é o Estado em si, eu digo, a nível municipal, estadual e federal, ele está muito longe do acolhimento à mulher, né? Pelo menos aqui no Brasil. A gente tenta o máximo dar ela, mas entre fazer um BO, uma medida protetiva e a proteção do Estado, a gente tem um vácuo muito grande e muitas vezes a gente perde ela nesse vácuo, porque nós, enquanto Estado, não acolhemos de fato e de direito como a gente deveria ter as políticas, porque não existe essa transversalidade de fato e de direito. Então, assim, eu tenho vários projetos de inclusão, né? Eu luto por tudo, eu, inclusive, brinco com o prefeito. Como eu não tenho orçamento, eu digo a ele que eu engulo um mendigo e vomito 100 todo dia para arrumar algo para a política. Então, eu trabalho na coletividade, eu faço a transversalidade, mas não é fácil. Não é fácil. Todo dia eu saio como se eu tivesse matado leões e leões e leões, mas eu digo, no outro dia eu vou acordar e vou trabalhar de novo. E em relação à minha cidade, não é uma cidade turística, né? É uma cidade de rota libertária, porque a gente teve algumas lutas traçadas aqui, das quais a gente tem um movimento do campo, né? No Engenho Galileia, que daqui o governador Miguel Arraes foi deposto com a luta dos camponeses que saiu de Vitória. É uma luta muito interessante, mas hoje a gente tem um campo muito esfacelado, por falta de uma política concreta. E a gente precisa chegar lá. Por exemplo, a maioria das mulheres no campo não são alfabetizadas, porque eles não deixam elas chegarem a uma sala de aula. E aí eu construí o EJA, não é? Que é Educação Jovens e Adultos só para as mulheres, porque ela não pode ir para uma sala de aula mista. Então, a gente ainda tem um machismo muito forte. É uma área de Nordeste. O Nordeste é muito machista. A gente vai acabar, mas é uma luta, né, de uma região que não consegue ainda ver a mulher como centro do desenvolvimento desse país. E nós somos o centro do desenvolvimento desse país. Sem a gente não iria para canto nenhum. Os homens estariam estagnados. E as mulheres foi quem enfrentaram as várias lutas. Então, o que eu deixo aqui é transversalidade é educação. Eu tenho um projeto chamado Café com Elas, que a gente faz formação sociopolíticas para elas se entenderem no seu, eu digo, se entenderem e se pertencerem. Enquanto a gente, mulheres, não entender o nosso pertencimento, a gente vai ficar botando homens no poder para decidir por nós. E aí tá, é a grande prova da nossa Câmara de Deputados Federal. A nossa Pernambuco só teve 5 mulheres deputadas federal, gente. É muito pouco. E a gente tem 25 deputados federais. Por que só 5 mulheres assumiram? Agora a gente conseguiu eleger 3. Mas eu digo, nós temos que sair do patriarcado e a gente tem que fazer a ocupação de espaço de poder. Temos sim. Então, essa é a mensagem que eu digo. A gente precisa de experiências exitosas, como a da nossa amiga que fez. E essas experiências a gente precisa se conectar, se compartilhar. Eu digo, compartilhar a experiência é o que me faz fazer lutas e lutas por política pública. É esse o que eu tenho um pouco a falar da minha experiência. Super interessante tua exposição e tua definição. Muito interessante sua definição de que a luta não é contra os homens, mas sim contra os machos. Eu achei essa frase que sintetiza uma resposta que permanentemente nós devemos dar quando se fala do diálogo de mulheres, dos espaços das mulheres. Eu acredito que vou anotar essa frase para poder repetir. Alejandra, temos ainda alguns poucos minutos e vamos ter que fazer o encerramento com você. Consultar a última pergunta sobre os desafios a serem enfrentados daqui para frente, o que esperam, o que pensam fazer, o que estão fazendo. Incluo aqui uma pergunta
das participantes, que também poderíamos incluir nesse desafio de como conseguir a participação das mulheres nas diferentes esferas da cidade, se realizam algum tipo de capacitação ou como vocês estão trabalhando atualmente. Como eu dizia, na verdade, estão escutando bem? Porque eu não me vejo nem estou escutando. Uma das dívidas que eu tenho comigo mesma é a tecnologia, não sou forte com a tecnologia, não entendo muito, mas a respeito da pergunta, nós temos alguns momentos de participação através do orçamento participativo, mas nós democratizamos a partir da gestão comunitária, que é a gestão na qual eu participo, que eu represento. Temos diferentes mecanismos de participação e bastante plurais. Temos conselhos de assessor de política de gênero, orçamento participativo, centros de vizinhos, que hoje eu esqueci de dizer, mas os centros de vizinhos, a maior parte desses centros de vizinhos estão presididos por mulheres. Isso é uma conquista de últimos anos, uma conquista a nível pessoal, mas também uma conquista como trabalhadora social, com um caminho percorrido de busca de poderes, como dizia a Rosa. Aqui estou à disposição sua, Rosa, para quando você precisar e quando que saibam isso, que não é uma experiência de êxito ou de sucesso pessoal, é uma experiência de sucesso comunitário. Estou aqui representando muitas mulheres e que isso é importante dizer, porque nós não podemos esquecer que atravessamos uma pandemia. Ultimamente, eu não escuto mais falar na pandemia. E na nossa cidade foi muito forte, porque nós temos uma economia por estação e os ingressos, a renda do lugar foi totalmente recortada. Os setores de recursos médios e altos, porque fecharam hotéis. Fecharam, as pessoas que trabalhavam no hotel ficaram sem trabalho, toda a cadeia econômica. Então, uma cidade que se paralisou de uma forma absoluta. E foram as mulheres que se diversificaram, que se reinventaram, que sustentaram a economia doméstica. Nesse sentido, eu sinto um grande orgulho de ser cidadã dessa cidade, onde as mulheres de menor ingressos, menor recursos, implementaram a forma de troca, as feiras americanas, trabalhando a partir das próprias casas, com um celular, podia nos reunir e davam as condições, os requisitos que precisavam para fazer trabalhos virtual. E foram as mulheres, eu não canso de repetir, que reconhecer, que todos os setores políticos reconheçam e realmente as mulheres foram as grandes protagonistas desse momento. E da pergunta que a Silvia me fez agora, estão os mecanismos de participação, também estão os mecanismos de informação presentes no nosso link do município, na página do município, podem também se comunicar por WhatsApp, ou por telefone, ou com qualquer dos funcionários ou dos colaboradores. Se tiver alguma experiência pessoal, também pode apresentar junto da coordenadora da Casa da Mulher, na secretaria onde eu trabalho, podem denunciar qualquer problema de assédio sexual, de qualquer tipo de assédio. Eu sou secretária de Desenvolvimento Social, de Diversidade, também das pessoas, de adultos e de idosos. Temos muitas mulheres também como diretoras de planejamento. Mas voltando às perguntas, quais são os desafios a enfrentar na cidade, e eu não quero sair do tempo programado, eu gostaria de desenvolver um programa para mostrar que nós avançamos muito em questões de paridade, mas onde a perspectiva de gênero está no último programa que nós estamos implementando, que cobre toda a cidade, que chama Carlos Paz Ilumina, e que tem a ver com a troca de toda a iluminação da cidade por lâmpadas LED. A questão de transporte, nós fizemos também uma licitação para os transportes, onde deixar as paradas de ônibus para que as mulheres se sintam seguras, onde os circuitos de iluminação também promova segurança para as crianças e para as mulheres, para evitar os assédios. As praças também estão desenhadas e projetadas com perspectiva de gênero. É um programa que eu pensava desenvolver, mas em outro momento eu vou dar mais especificidades, porque interessa mais dizer uma pequena coisa. É um pensamento muito pessoal e que não reflete o partido a que eu estou representando do governo.
em virtude de algumas questões e algumas reuniões que nós fizemos dia 8 de março, para que possamos refletir sobre nós quais são os caminhos percorridos e uma dívida pendente que nós temos, principalmente no lugar, é superar a grita, o vácuo que nós temos entre nós mesmas. E isso é um tema muito pessoal, na composição de Carlos Paz, essa cidade, também com a intervenção da igreja e de algumas outras organizações, que quem é mais ou quem é menos feminista. Essa louca que está marchando pelas ruas, está buscando a igualdade, representa a mim. Nós temos que superar essas barreiras que impõem a cultura machista e patriarcal, como se estivéssemos concorrendo umas com as outras. Isso, nós, mulheres, temos que nos empoderar e poder nos olhar e abraçar entre nós mesmas. Eu dizia que dia 8 de março é um momento para que nós nos abracemos. Nós chegamos até aqui, percorremos muitos caminhos e podemos caminhar muito mais, mas estando juntas e unidas. Só isso. Silvia? Muito obrigada, Alejandra, por sua mensagem final. Eu acho que todas nós sentimos identificadas de que o feminismo não forma um trabalho transversal que está sendo feito, e nós nos identificamos como mulheres e lutamos como mulheres para um mundo de maior igualdade, independentemente de onde venhamos. Muito obrigada, Maria Rosa, também pela sua força. E é certo que não é a mesma coisa o norte do Brasil e uma cidade pequena a uma cidade maior, que esteja em outros lugares ou no sul, os cenários são muito diferentes, mas o patriarcado, em alguns lugares, pisa com mais força. E agradeço de escutar a sua força e a sua vontade para poder conquistar e avançar em toda essa luta. Muitíssimo obrigado. Acho muito importante a participação de cada uma de vocês e passo a palavra agora à Laura para o encerramento desse encontro. Muito obrigada, Rosa, muito obrigada, Alejandra, muitíssimo obrigada, Silvia, por essa linda conversa que nós tivemos, essas lindas palestras que nós tivemos, e muito obrigada a todos os participantes deste diálogo. Foram mais de 48 pessoas que participaram. Eu gostaria de comentar as cidades presentes, Guadalupe, Nova Orleans do México, Chihuahua, México, Praia do Carmen, México, Monte Alegre do Brasil, Araraquara, Brasil, Taquepaque de México, Ceres de Argentina, Curitiba, Brasil, Concórdia, Brasil, Santos, Brasil, Villa Carlos Paz, Argentina, Vitória de Santo Antão, do Brasil, Rosário, da Argentina, Cochabamba, da Bolívia, Montevidéu, do Uruguai, e também aqui nós temos uma contribuição no bate-papo de Cochabamba, e que nos diz da lei municipal com responsabilidade de trabalho, cuidado não remunerado. Muito interessante também que as contribuições que vocês estão dando e que possam nos enviar essas propostas para que compartilhemos. E vamos colocar toda essa informação, vamos disponibilizar toda essa informação para toda a plataforma e convidar a cada um e a cada uma a que subam suas experiências. O tempo, às vezes, é limitado, mas é interessante também que a gente possa conversar. Temos muitas pessoas que são representantes das áreas específicas de gênero dos municípios. É muito valioso para que possam subir ao banco de experiências alguns dos projetos, ou se quiserem subir alguma reflexão. É muito bom porque nós podemos disponibilizar para todos. Isso permite que alguma das coisas que foram contadas aqui por alguma das colegas que hoje falaram, outras que não puderam falar hoje, mas que têm experiências interessantes para compartilhar. Podemos fazer um intercâmbio, uma troca dessas experiências e essa unidade que estamos colocando, que estamos conversando, que nos ajuda e nos fortalece a trabalharmos no interior do nosso município, das nossas prefeituras, a política de gênero, porque sabemos que são fundamentais. O caminho é muito longo, o percurso, já fizemos um grande trajeto, um grande percurso, mas ainda falta muito o que fazer. E sentirmos fortes, unidas, e a experiência nos ajuda a trabalhar melhor para ter cidades mais
inclusivas, igualitárias para as mulheres. Isso é tudo, nós nos despedimos, agradecemos a todos e a todas, agradecemos especialmente a cada um pelo tempo dado e a nossa coordenadora desse evento, Silvia, e também as duas palestrantes ou participantes, Rosa e Alejandra, das duas cidades. Muitíssimo obrigado, esperamos continuar compartilhando desses espaços. Até breve. Acho que queria falar com Rosa.